Hoje, um dia 10, uma manhã fria de gelar. Eu acho que deve estar menos de 3 graus aí. Então, hoje, um mistério que a gente sempre sonda em todos os tempos, são um mistério da dor, da enfermidade, que perpassa toda a geração, que ninguém escapa. Então, a gente fica sempre tentando de entrar dentro desse mistério. Então, hoje, nesse dia pela manhã, eu me levantei aqui, comecei a ler o Evangelho e comecei a pensar nisso que Jesus disse aqui. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Começa assim. Sede, pois, prudente como a serpente. O que a serpente tem de prudência? Nenhuma, mas é um símbolo de comparação. Por que a prudência? Por que você deve ser prudente? Porque a serpente é considerada a mais esperta, a mais astuta, a mais que possui as artimanhas das manobras, do engano, de tudo. Então, por que se Jesus coloca essa prudência? Porque você não se expõe, né? Você não usa máscara, né? Nesse vírus, para não se expor. A prudência da máscara, a prudência de lavar as mãos, a prudência de não se aglomerar, a prudência de dar ouvido às notícias. Sim, essa é uma prudência, como a serpente. Porque o homem foi imprudente diante da abordagem da serpente no paraíso. Por isso que se coloca a serpente como a mais astuta, a mais esperta de tudo. Então, aqui se coloca a serpente. Mas simples como as pombas. Pois é, mas aí então nós temos que carregar esses dois. O que é a simplicidade? A simplicidade de ser um matuto? A simplicidade de não ter estudo, não ter instrução? A simplicidade de ser pobre? A simplicidade de se trajar, morar numa casinha de pau a pique, como eu fui criado? Isso é essa simplicidade que está falando aqui? Não, não é. Simplicidade é você ser um coração desapegado, um coração que não cobra, um coração que não usa violência, um coração que não destrói os princípios básicos daquele que está colocado como o alicerce da pedra fundamental, que é Jesus. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais, e sereis açoitados com varas nas sinagogas. Sereis, por minha causa, levado diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunha para eles e para os pagãos. Quer dizer, o nosso testemunho, a nossa simplicidade servirá quando você não reage diante de uma violência, quando você perdoa diante daquele assassino de Maria Gorete, né? Sereis odiado de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vós perseguirem numa cidade, fugi para outra. Então, o povo de Israel está citando aqui, Jesus está citando aqui, o que o povo de Israel foi perseguido, e ele sempre tinha que fugir, sempre ir para um lado e para outro, fugindo dos seus inimigos. Em verdade eu vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que volte o Filho do Homem. Quer dizer, mesmo você tentando resolver todas as situações, você nunca acabará de percorrer ou se completar o percurso do mal. Isso nunca cessará. Tem uma irmã que está lá no Carmelo, na cama, com 92 anos, ela disse que a gente tem que batalhar até o fim. Ela disse lá para mim,
até o último momento. Aí eu lembrei de João Paulo II. Eu disse, o que é que a senhora tem que rezar ainda, essa mulher de 92 anos, 60 e poucos anos no Carmelo? Tá aqui, então, em verdade eu vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel, não vão acabar de percorrer a cidade antes que o Filho do Homem volta. Jesus voltará e eles não vão conseguir percorrer todo o percurso, ou seja, resolver todos os problemas que nós temos, que eles terão que enfrentar durante toda a trajetória da igreja, enquanto existe céu e terra. Nem sempre é fácil comportar-se no mundo de hoje como quer o Evangelho. Não é fácil. Porque a doutrina que às vezes eu prego aqui, uma doutrina mais ortodoxa, mais conservadora, que muitos sacerdotes não fazem essa acariação, essa análise, como Santa Teresa diz, laxam, não acusam, diz que não se pode cutucar onça com vara curta. Quem foi que disse isso? Quem fez essa frase não significa cutucar onça com vara curta. Nós não podemos provocar o mal, mas nós temos que falar a verdade. Os que sempre confiaram nos outros provocam sorriso e deboche. Sempre aquelas pessoas são sempre ridicularizadas. E facilmente se diz que agem como tolos os que trabalham por um mundo melhor. São uns idiotas, eles dizem, né? E quem acaba se aproveitando de situação são os de sempre. Aqueles que têm em mira só os seus próprios interesses, sempre à custa dos seus irmãos. Agora dizendo que o presidente da República se vangloriou, disse que era uma gripezinha, agora ele está com a Covid-19. Agora estão pensando que estão desejando a morte dele. Eu não desejo a morte do meu inimigo. Eu desejo sim aquilo que Paulo disse: quem não trabalha não precisa comer. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, se o nosso presidente da República não teve sensibilidade de equipar os hospitais, nesse Covid-19 do governo, fazer uma reunião, que ele nunca fez uma reunião, que nós temos até sem ministra da Saúde, dizer, então, bota a sua barba de molho, isso é uma coisa real. Quem semelha vento, colhe tempestade. Quem deseja para o seu inimigo o que você não quer para você, não deseja para ninguém. Todavia, devemos nos esforçar e confiar que o Espírito colocará em nossa boca as palavras oportunas e em nossos braços a força para continuar trabalhando pela paz, pela fraternidade, pela justiça, pelo bem dos que sofrem. Então, o que é que a equipe do governo está fazendo para os que sofrem? O que é que eles estão fazendo? Nada. Exceto os movimentos, horas trabalhada extra nesses hospitais, os enfermeiros, os médicos, a equipe de saúde, se empenhando para descobrir uma vacina. Enquanto outros deleitos aí, como uma parte da humanidade se beneficia de fraude, de tudo quanto é coisa. Então vamos rezar, vamos pedir a Deus nesse dia para que o Espírito Santo nos ilumine, para que uma equipe de saúde, uma equipe de médico, se reúne e obriga os governos a fazer o teste, não mandar as pessoas para casa, fazer um teste rápido, fazer o teste de testagem, mas já tratar no sintoma, não mandar as pessoas para casa, porque quando elas estão com o pulmão todo tomado, fico quase um mês lá na UTI. E se os médicos começarem a tratar, as clínicas começarem a tratar as pessoas que estão tendo sintoma, o internamento será menos dias e a doença pode ser curada. Por exemplo, assim é o câncer, assim todas as outras doenças que quando nós damos o diagnóstico, pode ser que não esteja o remédio certo para aquela cura, mas ainda a cura melhor é isso que foi dito: seja prudente com isso, Fica em casa, fique isolado, use máscara, higienize as mãos, não fique em lugar muito isolado, muito abafado, Que Deus dê
essa que nós demos hoje. Duas coisas. Sede prudente como a serpente, simples como as pombas. Por que a simplicidade? Porque a humildade é a serpente é o símbolo da sedução, mas ela é esperta. E a pomba, a ave, é o símbolo do Espírito Santo, é da simplicidade, do encanto, da verdade, do amor de Deus. Amém.